Imagine descobrir que o verdadeiro cristianismo não tem nada a ver com religião. E que o poder que as pessoas chamam de Deus está dentro da sua própria imaginação. Foi exatamente isso que Neville Goddard revelou em uma de suas palestras mais profundas. Segundo ele, o mundo inteiro que vemos, cada evento, cada oportunidade, cada encontro, nasce primeiro na imaginação humana. Mas existe um erro que quase todos cometem. Eles adoram os resultados, mas esquecem o poder que os criaram. Nesta palestra extraordinária, Neville explica por que a imaginação é o verdadeiro Deus. Como suas conversas internas moldam sua vida. E qual é o único cristianismo que realmente existe. Prepare-se. Porque depois de entender isso, você nunca mais lerá a Bíblia da mesma forma. Aqui acreditamos firmemente que a imaginação é Deus, que o poder supremo do universo é um com a imaginação humana. Portanto, quando você lê a Bíblia, um livro fabuloso e inspirado, e chega a palavra Deus, você também pode usar a palavra imaginação e obterá uma compreensão mais clara dela. Romanos 4 versículo 20. Nenhuma dúvida fez Abraão duvidar da promessa de Deus, pelo contrário, ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ao ler isso, você pode pensar em algo externo à sua própria imaginação. Você consegue sonhar em ser o homem ou a mulher que deseja ser. Esse sonho é uma promessa. É-nos dito que ele não se deixou abalar por nada no mundo e deu toda a glória a Deus, ou à sua imaginação, estando plenamente convicto de que Deus podia fazer o que havia prometido. Se você acredita no que as igrejas ensinam, pode pensar que não tem direito ao bem que deseja. Leia Romanos 1 versículo 20. Desde a criação do mundo, a natureza invisível de Deus, seu eterno poder e sua divindade, têm sido claramente percebidas nas coisas criadas. Portanto, eles são indesculpáveis, pois, embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e as suas mentes insensatas se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens semelhantes a homens mortais, ou a aves, ou a animais, ou a répteis, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador. Digo-vos que ele se refere a esse ser imortal presente em tudo o que foi criado. Até mesmo no fato que vestes. Alguém primeiro tem de o imaginar. A primeira coisa imaginada é a imagem invisível, que depois se exterioriza na forma de um chapéu, um fato ou uma casa. Hoje, uma amiga ligou-me a respeito de um problema pessoal. Ela disse: disseste que o teu pai tinha uma visão objetiva. Ele conseguia ver as imagens da sua imaginação tão reais quanto as formas da natureza. Eu sabia que isso era verdade. Todo o vasto mundo que ele construiu para os seus 10 filhos, ele construiu a partir da sua maravilhosa imaginação. Sentava-se sozinho e evocava homens e mulheres, e via as situações como queria vê-las. E então, pouco antes de dormir, interrompia esse estado e controlava-o completamente. E quando, mais tarde, regressava ao escritório e essas coisas se concretizavam, não se surpreendia. Outros colocavam em movimento os negócios que ele já tinha visualizado. Essa senhora me ligou para contar sobre o marido da irmã dela. O pai dela se opôs ao casamento e disse que esse homem nunca seria bom para nada, e descreveu em detalhes o que ele faria. Disse: ele será o pai do seu filho, mas não o sustentará. Vai morar num bar e sempre será um inútil. Esse homem cumpriu essa profecia à risca. O pai dela era uma figura poderosa no teatro e não gostava do genro, tendo profetizado o futuro dele, e a profecia se concretizou exatamente como estava. Contei a essa senhora uma história sobre uma profecia que meu pai fez anos atrás. Em 1919, na virada do ano, consigo ver meu pai na cabeceira da mesa, com todos nós, filhos, sentados ao lado. Ele disse para minha mãe: haverá uma guerra daqui a 20 anos, viu sei. Será no outono. A Alemanha entrará em guerra novamente com a Inglaterra. O Japão também estará envolvido, assim como a Rússia e a Itália. Os Estados Unidos serão nossos grandes aliados. Minha mãe olhou para os filhos ao redor da mesa e disse:
Meus filhos já terão idade para ir para essa guerra. Do que você está falando? Ele respondeu. É verdade, e todos os navios já estão discutindo isso. Ele era fornecedor de navios e conversava com muitas pessoas. Meu pai não sabia que tinha esse poder de imaginar como se fosse Deus. Ele conseguia imaginar um homem, uma mulher ou uma comunidade com tanta nitidez em sua própria sala de estar que eles se tornavam objetivos para ele, e depois encontrá-los vindo ao seu escritório para propor o que ele havia iniciado interiormente. Mas ele não identificava esse poder que cria o seu mundo com esse poder supremo que ele chamava de Deus. Desde a criação do mundo, a sua natureza invisível, o seu poder eterno, tem sido claramente percebido nas coisas criadas. Meu pai via tudo como algo criado. Ele discutia um projeto com um homem e, depois, o homem vinha até ele e propunha um negócio que meu pai já havia fechado em sua imaginação. Mas ele não o identificava com Deus. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens semelhantes ao homem mortal. E serviram a criatura em vez do Criador. Todos aqui, sua presença invisível é Deus, mas se você imagina o dinheiro e cria 1 milhão, de repente você adora o milhão, não o poder que o tornou possível. Você entra em um certo círculo social e então se esquece de que o criou através da imaginação e agora pensa que esse grupo é o mais importante. Assim, o homem se esquece e troca a glória do Deus imortal pela imagem de um homem mortal ou algo que desaparece. Pois tudo o que é visível desaparecerá, mas você não desaparecerá. Mesmo esta grande terra um dia será banhada pelo mar, mas você não. Aquilo que trouxe as coisas à existência não pode deixar de existir. Assim somos advertidos. Contei a essa senhora sobre meu pai e ela disse: seu pai fez isso em 1919, mas vou voltar a 1919, e meu pai disse: não quero comprar um jornal porque vejo as manchetes e elas dizem guerra. Ele estava tão determinado e convicto que não comprou um jornal por semanas, e quando finalmente comprou, a manchete dizia: guerra. Então a senhora perguntou se a atitude do pai dela em relação ao marido da irmã havia determinado o que aconteceu, e se ela deveria continuar ajudando a irmã, que sempre estava necessitada. Sim, determinou o que aconteceu. Mas agora isso poderia ser radicalmente mudado. Ajude a irmã se ela precisar. Mas então eu lhe disse que esse poder é pura imaginação e é um tecido único com a nossa própria e maravilhosa imaginação. Só existe um. Não diferimos dele em natureza ou substância, mas apenas no grau de intensidade. Se pudéssemos imaginar qualquer coisa no mundo sem nos desviarmos e dando toda a glória a esse poder chamado Deus, nada poderia impedir que ela se tornasse realidade. Deus fala com o homem através da linguagem dos sonhos, mas eu não preciso dormir para sonhar. Posso imaginar algo para você e desejá-lo com todo o meu coração. Se imagino algo para outra pessoa, é Deus falando comigo. Não preciso ver um rosto. Há uma grande diferença entre o que as igrejas chamam de Deus e o que o místico sabe ser Deus. Blake fala sobre o cristianismo no último capítulo de sua grande obra Jerusalém. Ele a divide em 4 capítulos, como os 4 rios, etc., e nos diz: eu te dou a ponta de um fio de ouro. Basta enrolá-lo em uma bola. Ele te conduzirá até o portão do céu, construído no muro de Jerusalém. E então ele define o cristianismo. Artigos de fé. Ele os descarta completamente. Ele diz: não conheço outro cristianismo e nenhum outro evangelho senão a liberdade do corpo e da mente para exercer as artes divinas da imaginação. Imaginação, o mundo real e eterno do qual este universo vegetal é apenas uma pálida sombra, e no qual viveremos em nossos corpos eternos ou imaginativos quando estes corpos vegetais mortais não mais existirem. Não existe outro cristianismo senão o direito de exercer as artes divinas da imaginação. Então eu digo a você: eu gostaria de tal coisa. Estou muito perto da imagem, então você poderia agora exercer a arte divina e ouvir tal coisa para mim? E você me diz: você ouviria algo para mim? Imagine que você me disse que o que você quer agora é realidade,
e dê toda a glória ao poder que cria neste mundo. Eu pessoalmente já fiz isso inúmeras vezes. É o único cristianismo no mundo. Não tem nada a ver com nenhuma igreja. O único cristianismo é a liberdade de exercer as artes divinas da imaginação. Posso fazer isso? Quem está fazendo isso? Deus está fazendo isso. Eu não preciso criar nenhuma forma. O poder supremo do universo é um com a imaginação humana. Se voltarmos ao Antigo Testamento e considerarmos a palavra Criador, ela significa imaginação. Teu Criador é teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. A palavra oleiro significa imaginação. Desci à casa do oleiro, e eis que ele trabalhava na roda, e o vaso que tinha na mão se estragou, mas ele o transformou em outro vaso, como lhe pareceu bem. Se eu pudesse usar a palavra imaginação, seria ótimo, mas o tradutor não conseguiu se decidir a usá-la. O que estou criando em minha mente? Se não for bom e eu não revisar, estarei girando meu torno e recriando a mesma imagem. Mas se eu for um oleiro sábio, mudarei e ouvirei você me dizer que agora tenho o que deseja. Farei um novo vaso. Quem está fazendo isso? O oleiro, e esse é a imaginação. O dia todo penso na mesma coisa repetidamente. Estou trabalhando na roda da recorrência. Todos aqui podem ser o homem ou a mulher que quiserem ser. Eu sei disso pela minha própria família. Já reparou como, se você entra em um negócio, analisa todos os fatos e estima como as coisas vão acontecer, com que frequência elas acontecem exatamente como você disse? Quem fez isso? Você não é um profeta, mas está imaginando, e o resultado então se concretiza. Nada é criado por qualquer poder externo a si mesmo. É sustentado pela atividade daquele que o criou. Portanto, se eu trouxe a pobreza, ela só pode permanecer enquanto eu estiver consciente de ser pobre. No momento em que eu deixar de imaginar que sou pobre, as coisas começarão a mudar. Havia uma peça na Broadway chamada A Milionária, e um crítico escreveu sarcasticamente que Katharine Hepburn estava tentando nos impressionar com o fato de que tudo o que um pobre precisa para ficar rico é a arrogância da riqueza. Ele era mais sábio do que imaginava. A arrogância da riqueza é tudo o que ele precisa para deixar de ser pobre. Você caminha em um estado de consciência, e isso é uma atividade da mente, e na medida em que você consegue sustentá-lo, nessa mesma medida você o criará. O mundo inteiro nada mais é do que Deus, e Deus é imaginação, e o homem é imaginação, e nós habitamos nele, e ele em nós, e somos um. Agora tente você. Faça algo esta noite. Se você estiver muito apegado à sua própria imagem, faça isso por outra pessoa e veja essa pessoa como ela gostaria de ser vista por si mesma e então permaneça fiel a ela. Ela pode nunca saber que você fez isso por ela, mas isso não importa. Quando a coisa acontecer tão naturalmente que ela nunca pensará que o que você fez foi o responsável, ela terá trocado a glória de Deus por uma imagem semelhante à de um homem mortal. Ela dirá que conheceu uma certa pessoa e que essa pessoa influenciou outra, ou a recomendou, e isso fez com que tudo acontecesse. Essas coisas recebem o crédito e ela se esquece do Deus imortal. Já lhes contei a história de um amigo que me procurou porque precisava desesperadamente de uma renda maior para custear a educação da família. Seu emprego atual no banco não oferecia nenhuma perspectiva de crescimento. Eu o ensinei o que fazer e, enquanto eu estava em Barbados, ele seguiu as instruções. Quando voltei, ele me contou que havia conseguido um cargo fantástico na Fundação Rockefeller, onde permanece até hoje. Mas, com o passar do tempo, ele se tornou tão literal que começou a esquecer como tudo aconteceu e agora atribui todo o mérito ao homem que falou com ele na igreja e o convidou para trabalhar na fundação. Esse homem agora é uma figura poderosa na mente do meu amigo e é a causa de sua boa sorte. Ele transferiu a glória que pertence a Deus para a imagem de um homem. Não importa o que você esteja fazendo, consegue enxergar com clareza o que deseja fazer e manter uma conversa interior com um amigo que indique que o seu desejo já é uma realidade? Então, faça. Pois, em níveis mais elevados de imaginação, a atividade interior se revela pela conversa interna.
Se o homem ouvisse o que diz interiormente, saberia o que está colocando em movimento. Ao caminhar pelas ruas, se o homem parasse e se perguntasse o que estou dizendo agora, descobriria que 99% das suas ações justificam o fracasso. Mas nos é dito: você não tem desculpa, pois viu a Deus e a sua obra, e ainda assim a nega. Quando você ouve a palavra Deus ou Jesus Cristo, pensa em algum ser externo à sua imaginação, mas não há nenhum, pois a imaginação é Deus. É isso que ilumina todos os seres do mundo, e conforme você imagina, assim você se torna. Então, não importa quais sejam suas limitações atuais, você pode começar agora a sonhar o sonho mais nobre e pode atravessar esta porta esta noite como se fosse verdade, sabendo que sua imaginação é Deus. Não há ficção. Você pode escrever seu próprio romance e realizá-lo. Até mesmo alguém em uma masmorra pode estar imaginando e quem sabe o que ele pode evocar. Se eu estivesse em uma masmorra, eu moveria o mundo, se necessário, para sair. Um corpo pode ser fisicamente confinado, mas você não pode confinar Deus. O homem só vê a causa imediata, a causa real de algo que você não pode ver, pois o poder invisível é o que está criando. Quem sabe quem pode convulsionar o mundo? Pode até ser uma mulher pisando no lagar de vinho. Todos aqui, vocês podem ser o que quiserem, não importa qual seja o seu sonho, se estiverem dispostos a deixar Deus agir, sendo Deus a sua própria imaginação. Vocês caminham completamente suspensos acima das aparências e se tornarão o que desejam. Este é o único cristianismo que conheço, a liberdade de exercer esta arte divina da imaginação. Agora, tentem. Se você está aqui pela primeira vez, desafio você a refutar isso. Todos têm o mesmo poder. O fato de alguém possuir 1 milhão não o torna mais criador do que você. Tenham cuidado com o que imaginam, pois aquilo que imaginam, vocês criarão, mesmo que isso possa abalar o mundo. Espero que vocês tenham a versão revisada da Bíblia, pois foi com base no que citei esta noite. Ela é mais precisa em significado, embora não tão bela oralmente quanto a versão do Rei Jaime. Você encontrará em Romanos a explicação para tudo isso, pois, após Atos, Paulo estabelece o fundamento e declara: sou descendente de Abraão e da tribo de Benjamim. Mas ele agora vê a circuncisão não como um código, mas como um espírito, e não mais como um mero ato físico. Ele percebe que agora é um verdadeiro cristão. Ele não frequentava nenhuma igreja. Ele agora compreende o espírito da lei, e não a letra. Não se nasce cristão. É um modo de vida que se adota. Você poderia nascer no Vaticano, com o Papa como pai, e ainda assim não seria cristão. Você só pode ser cristão quando enxerga a realidade e a adota como um modo de vida. A lei foi dada ao homem, mas ele transcende a letra da lei, encontra o seu espírito e vive de acordo com ele, e isso é o cristianismo. Existem muitas religiões baseadas em muitos ismos, mas isso não é cristianismo. É a liberdade do corpo e da mente para exercer as artes divinas da imaginação. Essa senhora consegue mudar a imagem do marido da irmã. Ela consegue imaginar que ele agora é generoso, porque agora tem tanto que quer dar a ela como ela lhe deu, e consegue quebrar o feitiço lançado sobre ele. Eu sei que minha mãe, quando remendava nossas meias, sonhava para cada um de nós com um futuro do qual se orgulharia. Cada um de nós vive uma vida nobre e eu sei que ela sonhou isso para todos nós. Ela nunca poupava um sapato, pum. Se você fizesse algo errado. Ela deixou o mundo com seu sonho fixo na mente e ele se tornou realidade. Podemos sonhar para nós mesmos ou para nossos vizinhos, e esse sonho é a voz de Deus, pois Deus fala ao homem por meio do sonho. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu sou a consciência criadora.